Hoje irei falar sobre a pensão alimentícia devida aos filhos. Você quer saber qual o valor da pensão alimentícia? Qual o procedimento para requerer a pensão alimentícia? Por quanto tempo deve pagar? Se pode parar de pagar a pensão quando o filho fizer 18 anos? Se pode pedir prestação de contas para saber como está sendo usada a pensão alimentícia? Enfim, se quiser saber todos os detalhes sobre este assunto, de forma simples e objetiva, assista este vídeo até o final. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Daniel Machado, sou advogado e este canal se destina a explicar de forma simples e objetiva o seu direito. Este assunto gera muitas dúvidas e é com certeza motivo de muitas brigas entre o homem e a mulher. A pensão alimentícia é um direito previsto no artigo 1694 e seguintes do Código Civil. Na maioria das vezes, o devedor de alimentos é o homem, pois geralmente quem fica com o filho é a mulher. Mas pode acontecer da mulher ser a devedora de alimentos. Não é regra o homem ter que arcar com o pagamento de pensão alimentícia. Caso o filho fique com o homem, a mulher deverá pagar a pensão alimentícia. A pensão alimentícia serve para custear a alimentação, saúde, lazer, vestimentas, educação e demais custos de vida do filho. Aquele que paga a pensão alimentícia é chamado alimentante, seja o homem ou a mulher. E o que recebe a pensão é o alimentado. No caso que estamos tratando neste vídeo, o alimentado será o filho. Guarde essa informação, pois no decorrer da explicação do vídeo, eu posso usar essas expressões, alimentante e alimentado. A pensão alimentícia é devida ao filho, independentemente se houve ou não divórcio, separação ou dissolução de união estável. Acontece muitas vezes do filho ser gerado sem que o homem e a mulher tenham um vínculo conjugal ou uma união estável. Portanto, o que gera o dever de pagar a pensão alimentícia é a existência do filho. Então, vamos começar a falar sobre as situações em que será devido o pagamento da pensão alimentícia aos filhos. Para os filhos menores de 18 anos, não há qualquer controvérsia ou dúvida. A pensão alimentícia é devida, pois é um direito das crianças e adolescentes e deve ser paga em valor que preserve as necessidades básicas de sobrevivência e sustento do menor em relação à alimentação, educação, vestuário e moradia. Mais à frente iremos falar sobre o valor da pensão alimentícia. Para os filhos que atingiram a maioridade, ou seja, com mais de 18 anos, a pensão alimentícia é devida, mas com certas condições, pois neste caso, para que o filho tenha direito à pensão alimentícia, será necessário que ele comprove que ainda necessita da pensão. Um exemplo comum do filho que continua necessitando da pensão alimentícia após a maioridade é aquele que está cursando um curso técnico ou uma faculdade e não tem condições financeiras para arcar com os estudos. Mas esse não é o único exemplo, basta comprovar de forma inequívoca que a necessidade permanece após a maioridade, para ter direito à pensão alimentícia. Os filhos maiores que sejam absolutamente incapazes ou que se tornem absolutamente incapazes também têm direito de receber a pensão alimentícia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que a pensão alimentícia, caso o filho ainda esteja estudando, é devida até os 24 anos de idade, acertei? Pois não é bem assim. Não existe limitação de idade, pois a prestação de alimentos decorre de um dever de sustento derivado do pátrio poder, que vigora até a maioridade do filho, ou de uma obrigação alimentar que persiste independentemente da idade, decorrente do dever de solidariedade presente nas relações de parentesco. Esse é um assunto bastante amplo e por isso você deve assistir este vídeo até o final, para não perder nenhum detalhe. E é muito importante que você se inscreva no canal e ative as notificações para se manter atualizado sobre os seus direitos. E como propor uma ação de alimentos? Como estamos tratando de pensão alimentícia devida aos filhos, aquele que exerce a guarda do filho, ou seja, aquele com quem o filho menor estiver residindo, poderá propor a ação de alimentos em face do pai ou da mãe do menor como representante legal, pois o direito é do filho. Para o filho maior de idade, compete única e exclusivamente a ele propor a ação judicial de alimentos, exceto se o filho maior for absolutamente incapaz, ou seja, se tiver alguma enfermidade ou deficiência mental que impeça de praticar os atos da vida civil. Neste caso, a ação deverá ser proposta pelo seu representante legal. Para propor a ação de alimentos, você pode procurar um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública. Para ser representado pela Defensoria Pública, você deverá comprovar que não tem condições de contratar um advogado. Isso será avaliado pela Defensoria Pública do seu estado, independentemente do valor da sua renda. Não existe uma regra de valores, cada Defensoria Pública estadual estabelece suas condições. Lembrando que caso você não tenha direito a
gratuidade de justiça, você deverá pagar as custas processuais. O valor varia de estado para estado e o valor das custas dependerá também do valor pedido a título de pensão alimentícia. Apenas para te dar um parâmetro, não é regra, mas geralmente quem ganha até 4 salários mínimos consegue a concessão da gratuidade de justiça. Quando você for propor a ação de alimentos, recomendo que você anexe todos os comprovantes de gastos, como escola, alimentação, vestuário, remédio, fraldas, enfim, todos os gastos que você tem com seu filho. E só para você ter conhecimento, esteja você sendo representado por um defensor público ou por um advogado, já é praxe pedir a fixação de alimentos provisórios ou alimentos provisionais até a sentença. E o que é isso? Bom, feito o pedido de alimentos provisórios na ação de alimentos, o juiz, diante dos fatos e provas juntados no processo, já determinará um valor de pensão alimentícia que deverá ser paga pelo alimentante até o término do processo. O alimentante será intimado desta decisão e poderá recorrer ou não da decisão que fixou os alimentos provisórios. Este valor fixado não é definitivo e poderá ser aumentado ou diminuído na sentença do processo. Se você tiver alguma dúvida mais específica com relação a alimentos provisórios, pode deixar nos comentários que eu responderei. E será que é possível a prestação de contas da pensão alimentícia? Se você paga a pensão alimentícia para o seu filho menor ou maior incapaz, quem fará a gestão de como esse valor é usado é o pai ou a mãe do menor. Será aquele que estiver exercendo a sua guarda. E essa pergunta sobre a prestação de contas da pensão alimentícia é muito frequente. Ainda existe uma grande discussão quanto à possibilidade ou não de se exigir prestação de contas de como está sendo utilizada a pensão alimentícia. Mas em decisão recente da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foi decidido que é possível determinar a prestação de contas para fiscalização de pensão alimentícia, pois a guarda unilateral exercida pela mãe ou pelo pai do alimentado obriga o outro a supervisionar os interesses do filho, sendo parte legítima para solicitar informações. Este entendimento se baseia no parágrafo 5º do artigo 1583 do Código Civil, que institui essa responsabilidade de supervisão ao genitor que não detém a guarda do filho. Neste caso concreto, que foi analisado pelo STJ, havia indícios de que o valor da pensão alimentícia não estava sendo aplicado em proveito do menor. E assim como esta decisão, existem outras dos tribunais estaduais permitindo a prestação de contas, dependendo do caso. Mas esta decisão foi muito importante por se tratar de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Importante frisar que não é possível pleitear a prestação de contas de alimentos somente para obrigar o genitor que detém a guarda do filho a ficar explicando cada centavo gasto com a criança. Muitas pessoas encaram a pensão alimentícia como um salário, mas não deve ser encarado desta forma, pois a pensão alimentícia deve ser para o menor e não para a mãe ou pai que detém a guarda do filho. E o valor da pensão? Afinal de contas, qual o valor devido de pensão alimentícia ao filho? Com relação ao valor da pensão, é outro tema que gera muita dúvida e tenho certeza que já falaram para você que o valor da pensão é 30% do salário do alimentante ou 30% do salário mínimo. E não é bem assim não. Não é uma regra a fixação de 30% do salário do alimentante ou 30% do salário mínimo como valor da pensão alimentícia. O que existe é apenas um parâmetro médio que varia de 20% a 30% dos rendimentos do alimentante. A questão dos alimentos é tratada no Código Civil e no parágrafo 1º do artigo 1694 fica claro que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante. Ou seja, existem dois fatores que devem ser levados em consideração na fixação do valor da pensão alimentícia, que são a capacidade econômica de quem paga a pensão alimentícia e a necessidade de quem receberá a pensão alimentícia. A existência de outros filhos é levada em consideração, assim como o padrão de vida que o filho possuía antes da separação ou divórcio, se for o caso, bem como as despesas que se tem com médicos, exames, consultas, pois se o filho tem problemas de saúde, terá mais necessidade. O que vemos de forma mais frequente realmente é a fixação em 30% do salário do alimentante, caso este trabalhe de carteira assinada e tenha apenas um filho. Mas como disse, não é uma regra e poderá variar caso a caso. Caso o alimentante trabalhe sem carteira assinada, será fixado um percentual sobre o valor do salário mínimo. E este percentual irá variar de acordo com a atividade exercida pelo alimentante ou se está desempregado. Neste caso, por exemplo, a fixação dos alimentos varia de 30% a 50% do salário mínimo, mas reforço que não é regra, pode ser mais ou pode ser menos. E o valor da pensão alimentícia?
pode ser alterado? Se você paga a pensão alimentícia e perdeu o emprego ou teve diminuição da sua renda, você pode pedir a revisão do valor da pensão alimentícia. Para isso, você deverá propor uma ação judicial de revisão de alimentos. Já adianto que o processo não tem um andamento muito rápido. Portanto, se você está passando por dificuldades financeiras, a forma mais rápida de resolver é tentar um acordo com o alimentado ou seu representante legal, caso o alimentado seja menor ou maior incapaz. Lembrando que todo e qualquer acordo deverá ser homologado pelo juiz, mas sendo consensual, o trâmite do processo é muito mais rápido. Outro ponto importante é que a ação revisional de alimentos serve tanto para diminuir o valor da pensão como para aumentar o valor da pensão, sempre levando em consideração aqueles fatores que falei para a fixação do valor da pensão alimentícia, que são a capacidade econômica de quem pagará a pensão e a necessidade de quem receberá a pensão alimentícia. E até quando você terá que pagar a pensão alimentícia ou até quando a pensão alimentícia é devida? Bom, não é porque seu filho atingiu a maioridade que há o cancelamento automático da pensão alimentícia. Inclusive, com relação a este tema, existe súmula do STJ, que é a súmula número 358, que dispõe o seguinte: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, você que é o alimentante só poderá parar de pagar a pensão alimentícia propondo uma ação de exoneração de alimentos. Quando seu filho atingir a maioridade, você poderá propor uma ação judicial de exoneração de alimentos. Mas como disse no início, o dever alimentar independe da idade, mas o juiz irá analisar caso a caso. Por exemplo, se o seu filho maior de idade já trabalha, não estuda mais e consegue suprir as suas necessidades por conta própria, ainda que resida com a mãe ou o pai, não há razão para continuar pagando a pensão alimentícia. Mas apenas com a decisão judicial neste processo de exoneração de alimentos, você poderá parar de pagar a pensão alimentícia. A outra possibilidade é um acordo. Seu filho atingiu a maioridade e vocês decidem de comum acordo que não é mais necessário o pagamento da pensão alimentícia. Neste caso, por mais que seja consensual, como os alimentos foram fixados por sentença judicial, vocês devem propor uma ação de exoneração consensual de alimentos, requerendo a homologação do acordo pelo juiz. A vantagem do acordo é que a exoneração de alimentos se dará de forma muito mais rápida. Esse pedido consensual de exoneração de alimentos pode ser feito nos mesmos autos do processo que fixou os alimentos. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas com relação a este tema, mas caso eu não tenha abordado algum ponto que você tenha dúvida, pode escrever nos comentários que responderei o mais rápido possível. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você se manterá atualizado sobre os seus direitos. E compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, Telegram ou WhatsApp, pois este assunto gera muitas dúvidas e você ajudará as pessoas a terem acesso a estas informações. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.